Bom, irmãos, convido os irmãos e a todos os que participam desse culto online a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo registrado por Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. E o texto que nós vamos expor esta noite, que nós pretendemos expor, é um texto muito conhecido, mas que é riquíssimo e precisa sempre ser lembrado, que é a parábola do semeador. Então, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4 até o verso de número 15. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, eu peço que o Senhor, nesse momento, seja comigo, ó Pai, para, com fidelidade, anunciar a Tua palavra, Senhor. E que assim o Teu Santo Espírito me use, ó Pai, e vá ao toque nos corações, ó Pai, de todos aqueles que ouvirem esta mensagem, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, através do entendimento correto da Tua palavra, e para que essa palavra também seja aplicada, trazendo santificação às nossas vidas, para a edificação da Tua igreja, através do conhecimento do Senhor Jesus, ó Pai, conforme este texto nos ensinar. Senhor Deus, portanto, que só permaneça conosco aquilo que for verdadeiro, que vier de Ti, ó Pai. Que eu diminua nesse momento, Senhor Deus, e que tão somente o nome de Cristo seja exaltado, ó Pai, para a honra e glória, para o louvor da glória da Tua graça, Senhor Deus, que o Senhor tem para conosco. Eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o Evangelho, o registro do Evangelho segundo Lucas, mostra que o ministério do Senhor Jesus, a centralidade do ministério de Cristo era a pregação da palavra. O ministério de Cristo, de fato, era o ministério da palavra. E nós podemos observar isso em algumas passagens. Por exemplo, no próprio capítulo 8, se nós lermos lá no verso 1, diz o seguinte, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Outra passagem que ilustra bem que a centralidade do ministério de Cristo era a pregação da palavra é Lucas capítulo 4, verso 43, que diz o seguinte, Jesus disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. Atenção, pois para isso é que fui enviado, para que anunciar o evangelho. Essa era a centralidade do ministério de Cristo. Existiam curas, existiam milagres, demônios eram expelidos, mas a centralidade, ele não diz em nenhuma passagem, é necessário que eu vá a outra cidade para curar. Ele diz, é necessário para que eu vá a outra cidade para anunciar o evangelho do reino. Mas nós também aprendemos nos evangelhos e obviamente em Lucas, que nem todos responderam da mesma forma à palavra pregada por Cristo. Por exemplo, se nós observarmos no capítulo anterior ao que nós vamos ler hoje e estudar, que é o capítulo 7, a partir do verso 36, tem um registro de um fariseu e uma mulher pecadora, né? Aqui ela está registrada como uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Os dois estiveram diante de Jesus, ouviram a mesma palavra de Cristo. O fariseu rejeitou a Cristo e aquela mulher se derramou, o adorou e o serviu. Então, nós vemos vários exemplos assim na Bíblia. Pessoas expostas à mesma palavra, mas que reagem de forma diferente. E aí nós nos perguntamos, afinal de contas, quantas reações diferentes podem existir diante da palavra? E é justamente isso que Jesus
vai explicar na parábola do semeador. Enquanto Cristo pregava de cidade em cidade, lembre-se lá do verso 1 desse capítulo que nós lemos, né? De cidade em cidade ele ia pregando e anunciando. Enquanto ele pregava de cidade em cidade, ele traz uma parábola cujo assunto é justamente esse, e eu vou ler o texto, peço que os irmãos acompanhem. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, essa parábola é uma daquelas que Jesus fala a parábola e depois explica a parábola. Nós vamos seguir a ordem de Jesus. Antes de entrar especificamente no cerne da parábola, nós precisamos enfrentar o verso 10, que Jesus fala antes de trazer a explicação sobre a parábola. E no verso 10, Jesus ele ensina aos discípulos por que ele falava em parábolas. Nessa passagem aqui, nós aprendemos que Jesus usava parábolas não para um propósito que ordinariamente nós imaginaríamos. Comumente, nós pensamos o que? A parábola é o quê? É uma ilustração, é uma história que ajuda a entender, né, algum ponto. Só que Jesus diz: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: para aqueles que são os seus discípulos, as parábolas revelam os mistérios do reino de Deus. Mas para os incrédulos, aqueles que têm o seu coração endurecido, a parábola é o próprio juízo de Deus, obscurecendo ainda mais o seu entendimento e os desabilitando a um entendimento posterior. Então, enquanto para aqueles que seguem Jesus, que tem sinceridade nos seus corações, a parábola desvenda os mistérios do reino de Deus, para aqueles que são incrédulos, têm o seu coração endurecido, o uso das parábolas por Cristo é o próprio juízo de Deus. E por que isso? Porque Jesus faz uma citação de Isaías capítulo 6, quando ele fala: vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso está lá em Isaías capítulo 6, 9. E o contexto ali de Isaías era exatamente esse. As pessoas se rebelaram contra a palavra naquela ocasião. E, como julgamento,
Deus endureceu ainda mais os seus corações. Jesus aqui ele lida com o mesmo tipo de incredulidade, pessoas que eram resistentes à palavra, e o seu julgamento foi o mesmo dos tempos de Isaías, qual seja o endurecimento dos corações. Então, feita essa explicação que Jesus dá no texto, portanto é importante enfrentá-la, sobre o porquê ele falava por parábolas, e aqui uma surpresa, né? A gente imaginaria que seria para facilitar o entendimento de todas as pessoas, mas nós vimos que facilita o entendimento apenas daqueles que já creem. Nós entramos na parábola. E a primeira explicação que Jesus dá, nós vemos no verso 11, que a semente é o quê? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Ora, se a semente é a palavra, e nós vimos lá no início que o ministério de Cristo era a pregação da palavra, obviamente o semeador é quem? Jesus. A semente é a palavra, o semeador é o próprio Senhor Jesus, ou aqueles que são comissionados por Ele para pregar a palavra. E os 4 tipos de solo representam o quê? As diferentes condições dos corações dos homens e como eles respondem à palavra de Deus. Bem, eu perguntei, afinal, quantos tipos de reação podem existir? Agora nós já podemos responder essa pergunta antes de nós prosseguirmos. Um leitor desatento leria essa passagem e prontamente poderia dizer, ora, Rafael, não está claro? São 4 reações diferentes, 4 tipos de solo, 4 reações diferentes. Contudo, meus irmãos, se nós olharmos atentamente para o texto, nós vamos aprender que, na verdade, em última análise, existem o quê? Apenas 2 resultados possíveis. Quais são? Rejeição e aceitação. O ponto é, no caso da rejeição, ela acontece de 3 formas distintas, que Jesus explica nos 3 primeiros tipos de solo. Mas no final a palavra é o quê? Sempre rejeitada, de formas diferentes, mas em última análise, rejeitada. E qual é o outro tipo de reação? A aceitação da palavra de Deus, que são aqueles que a recebem e que frutificam, e frutificam em abundância. Então, Cristo aqui, ele ensina diferentes processos através dos quais ele mesmo é rejeitado, a sua própria palavra é rejeitada. E um outro processo quando a sua palavra é aceita. Vejamos então o primeiro caso. É a semente que caiu na beira do caminho. O primeiro tipo de coração é representado por esse tipo de solo e como a semente reage com ele. Aqui a gente vai falar sempre de como funcionava a agricultura da época, tá? Então, essa semente caiu à beira do caminho. Os irmãos vão observar lá no verso 5 a parábola e no verso 12 a explicação da parábola. Como é que funcionava na época de Jesus? Diferente de como hoje funciona em regra, naquela época o lavrador ele lançava as sementes no solo antes de arar a terra. Hoje é normal a gente, mesmo eu que não sou da terra, né? Mas eu tenho parentes lá, normalmente acho que eles aram a terra e depois lançam a semente. Naquela época não, existia um grande campo onde seria a plantação. O semeador, o lavrador lançava a semente, ia lançando a semente antes de arar a terra. Nesse grande campo onde cresceria essa plantação, existiam caminhos que cruzavam essa plantação de uma ponta a outra, de um extremo ao outro. Essa plantação era cruzada por uns caminhos por onde o lavrador andava e ia lançando a semente. Esse é o caminho, a beira do caminho que a semente caiu. É o caminho no meio do campo que o lavrador fazia. E essa semente caía ali, era um solo batido, um solo duro, sempre pisado pelo lavrador que andava de um lado para o outro lançando essa semente. A semente batia ali, era pisada e pouco tempo depois vinham os pássaros e levavam essa semente embora. O mesmo acontece quando a palavra é pregada. Há corações totalmente endurecidos. Assim que a palavra bate nesses corações, antes que qualquer resultado possa ser percebido,
Essa palavra bate no coração, não se vê nenhum resultado, não se vê nenhum crescimento, nenhum fruto. Antes de qualquer coisa, vem o diabo e arrebata definitivamente essa palavra. Com isso, nós conseguimos entender porque, às vezes, tem alguns conhecidos nossos que ouvem a palavra, ouvem a palavra, ouvem a palavra, ouvem a palavra e não muda absolutamente nada na vida dessas pessoas. O problema não está na mensagem necessariamente. Às vezes a gente fica pensando, será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, a mensagem pode ser fiel, mas aquele coração, ele está numa condição tão dura, tão resistente à palavra de Deus, que a palavra não tem qualquer oportunidade. O diabo vem e prontamente arrebata a palavra do coração. Isso nos mostra o quê? Que essas pessoas têm o diabo contra elas. Então o problema não é só o seu coração. O diabo vai fazer de tudo para que ninguém reflita na palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para distrair os ouvintes da palavra, para que eles não atentem para aquelas verdades. Para quê? Para que eles não sejam salvos e creiam, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, um pastor presbiteriano, Philip Ryken, ele é lá dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: sempre que a palavra é semeada, Satanás está trabalhando para roubá-la dos corações. Em lugar nenhum, Satanás é mais ativo para fazer isso do que numa igreja que prega o evangelho. Então, uma igreja que não está preocupada em pregar o evangelho, não vai ter problema com isso. Mas uma igreja que é fiel à sua comissão de anunciar ao evangelho, crentes que são fiéis a isso, eles precisam estar cientes que o inimigo não está satisfeito com isso. Isso para nós é um lembrete em dois sentidos, meus irmãos. E aqui uma aplicação sobre esse primeiro tipo de solo. Primeiro, nós precisamos nos lembrar disso quando nós falamos do evangelho, quando nós anunciamos as verdades do evangelho, quando nós pregamos a palavra. E nós também precisamos nos lembrar disso quando nós ouvimos. Nós precisamos saber que Satanás ele vai tentar nos distrair, vai tentar fazer com que nós nos esqueçamos da palavra, ou com que os nossos ouvintes se esqueçam da palavra. Por isso nós precisamos constantemente orar, pedindo para que Deus amacie o solo dos corações daqueles que ouvem a palavra e o solo dos nossos próprios corações, sempre quando nós vamos meditar na palavra de Deus, sempre quando você se prepara para ouvir a pregação, ore ao Senhor, sempre que você vai ler a Bíblia, ore ao Senhor, para que Ele amacie o solo do seu coração, para que essa palavra encontre solo ali fértil, adequado. E faça o mesmo quando você testemunhar, anunciar o evangelho ao seu próximo. Continuando, o segundo tipo de solo é o solo rochoso. Voltando aqui então para a agricultura, como é que funcionava? O semeador lançou a semente, caiu num solo rochoso. Não quer dizer que por cima era só pedra. Ele ia estar vendo, provavelmente ele não ia jogar ali. A questão, o solo rochoso é o quê? É um solo que é raso. Então, por cima, parece que está tudo bem, ele parece ser um bom solo, mas ele é raso, ele não é profundo, então tem uma camada de terra que não é suficiente e logo abaixo vem um leito de rocha. A semente, quando cai ali e começa a germinar, e a florescer, e a crescer, etc., aquela raiz ela não vai conseguir ir fundo o quanto for necessário para ela ter os nutrientes que ela precisa e a umidade que ela precisa. Então, no início, com as chuvas de inverno, ela até cresce. Parece que vai ser uma boa árvore, parece que vai ser uma boa planta. Mas quando vem o sol quente do verão, quando vem o calor do verão da Palestina, aquele solo seca rapidinho. Por quê? Ele é raso. E aquela raiz não está lá no fundo, onde ainda tem umidade retida. E aí, seca. Essa planta que começou a crescer, seca. E o mesmo acontece com algumas pessoas quando ouvem o evangelho. Elas recebem a palavra com alegria e com entusiasmo. E aparentam realmente crer nas boas novas,
Provavelmente essas pessoas são superativas na igreja, têm um entusiasmo inicial que as motiva a participar de todas as programações, compra logo uma Bíblia de Genebra, conta a todos sobre a sua conversão, mas isso dura pouco. Por quê? As suas raízes não são profundas o suficiente. São pessoas superficiais. Logo vem a aprovação e o que acontece? Elas rejeitam a Cristo e a sua palavra. Aquilo que parecia ser compromisso com Cristo, na realidade era o quê? Mera emoção, sentimentalismo, incapaz de sustentar alguém na igreja. Observe que o verso 13 diz: elas receberam a palavra com alegria. Mas veio a aprovação e esse sentimentalismo, essa emoção, essa alegria não foi suficiente para sustentá-las. Só que nós aprendemos na Bíblia, por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, que a verdadeira fé triunfa sobre a provação em louvor, honra e glória a Cristo, após ter sido o quê? Depurada pelo calor das tribulações. Isso nos lembra das dificuldades que fazem parte da vida cristã. E qual é o problema? Muitos entram numa igreja acreditando num slogan, sabe? Seus problemas acabaram. Se torne um seguidor de Jesus. Você não vai mais sofrer com desemprego, você não vai mais sofrer com doença, câncer. Não, essas coisas não existem. Venha para a igreja, seja um servo do Senhor Jesus. Você não vai ser perseguido, não. Isso aí não faz parte. Mas nós aprendemos com Cristo o quê? Que no mundo nós passamos por provações, por aflições. Nós passamos por aflições, mas Jesus diz o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aprovação, meus irmãos, certamente virá. Certamente virá. Não existe crente que não passe por provação na sua vida. O próprio Senhor Jesus foi provado. A questão é, aqueles que têm raízes superficiais fracassarão. É claro que a alegria e a empolgação fazem parte, estão presentes na vida do crente, mas esses sentimentos só são genuínos se eles estão fincados na verdade da pessoa e da obra de Cristo, pautados na verdade da palavra de Deus. Um emocionalismo superficial que não é sustentado pelo conhecimento da mensagem da cruz e nem por uma confiança plena em Cristo, esse emocionalismo não é capaz de resistir aos testes da caminhada cristã. Um pouco mais de reflexão ainda cabe nesse ponto, porque essa questão de emocionalismo, de sentimentalismo, né? Alegria, chorar, vai na igreja, chora, isso aí é uma praga na igreja do Senhor Jesus. Nós vemos relatos, conversando com pessoas, né? Às vezes que a gente recebe aqui na nossa igreja, que às vezes essa pessoa passou décadas em outra igreja, e aí ela chega aqui e fala, nossa, agora que eu estou aprendendo a Bíblia. Ué, mas lá eles faziam o quê? Muitas vezes a ênfase está nisso, em fazer a pessoa se sentir bem na igreja. Não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento. Se não se fala de pecado, qual é a necessidade da obra de Cristo? São pessoas superficiais. Por quê? As igrejas oferecem a superficialidade que as pessoas querem. Por exemplo, há quase um ano atrás, eu recebi um vídeo, minha mãe me mandou um vídeo de um pastor falando sobre um filme. Talvez você tenha recebido esse vídeo. E, bom, nada contra o filme, eu nem sei qual é o filme, tá? Mas se você recebeu, você talvez se lembre, então por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Mas o pastor queria promover o filme, né, nesse vídeo. Minha mãe mandou para mim com maior alegria, coitada. Depois eu acabei sendo um pouco duro, né, com todo o amor, mas explicando para ela justamente o quê. Olha o que está escrito aqui, tá? Eu anotei o que esse pastor fala nesse vídeo. Olha a ênfase.
Nunca chorei tanto na minha vida. Falando sobre o filme. Há coisas que só se entende pela comunicação emocional. Eu achava que a gente tinha o entendimento que a gente precisa pela obra do Espírito Santo, mas, pelo visto, tem coisas que só se entende pela comunicação emocional. Então, vamos lá, se eu começar a diminuir a luz, botar um piano aqui no fundo, falar daqueles problemas que você enfrenta durante a semana, aí o pessoal vai começar a chorar, né? Mas será que tem arrependimento? Será que tem confissão de pecados? Aí ele continua. Esse filme vai mudar a história do Brasil. Um filme é capaz de mudar a história do Brasil, meus irmãos. É brincadeira isso. Aí ele se vira para a liderança da igreja evangélica brasileira. Pastor, quer triplicar o número de membros da sua igreja? Passe esse filme. Fale para os membros da sua igreja compartilharem esse filme com seus vizinhos. A sua igreja vai encher. Isso é uma triste realidade, meus irmãos. Isso é uma realidade que não é exclusiva do Brasil. Existem muitos livros que tratam desse assunto, de que igrejas que querem transmitir só emoções, só sentimentos. E a gente vê que elas oferecem só superficialidade às pessoas. Infelizmente, observando, né, conforme os anos se passam, se vê que a porta de saída dessas igrejas é muito maior do que a sua porta de entrada. Agora eu pergunto, essa pergunta precisa ser feita para nós também. Será que a nossa fé tem o que é necessário para resistir à provação, à angústia, à perseguição? Será que o Evangelho tem raízes profundas nos nossos corações? Nós precisamos nos certificar disso, meus irmãos. Porque quando a dificuldade vem, somente os crentes sinceros crescerão, ainda que na dor. E aqueles com raízes superficiais, na verdade, nunca foram crentes, como a parábola nos ensina, né? Lembre-se, aqui a gente está naquele primeiro lado ainda, né? Que é o lado da incredulidade, que se manifesta de formas diferentes. Jesus continua. Aqui a gente vê no verso 4, e depois a parábola sendo no verso 7, e depois a explicação no verso 14, da semente que cai entre os espinhos. Então vamos de novo para a nossa explicação da agricultura da época de Jesus. O semeador lançou a semente. Caiu ali perto de alguns espinhos. De repente, não dava nem para ver muito bem que tinha um espinho ali crescendo. Mas ele está lá. Ele tem raízes no solo. E a semente cai num solo para disputar os nutrientes com a raiz do espinho. Ela cresce no início, parece que está indo tudo muito bem, né? Aquela semente parece que dessa vez vai dar certo, né? 2 vezes falhou, mas nesse terceiro caso ela chega até a dar os primeiros frutos, começa a aparecer aquelas frutinhas ali pequenininhas e agora vai, só que não, por quê? Lá no solo, a sua raiz está disputando junto com os espinhos, com a raiz dos espinhos. Então, o solo não tem nutrientes suficientes para sustentar a semente que o semeador lança e a raiz dos espinhos. Como os espinhos já estavam lá, as suas raízes já eram mais robustas, mais profundas. Então, o espinho cresce mais rápido do que a semente que o semeador lançou. Crescendo mais rápido, ele vem e abafa. Então, não só no solo ela rouba os nutrientes, mas ela cresce de tal maneira que aqueles espinhos abafam aquela árvore que vai crescendo, que o semeador lança, e nem os raios solares para fazer a fotossíntese ela recebe mais. E o que acontece? Essa árvore produz uns frutos anêmicos que não chegam a amadurecer, que não servem para absolutamente nada, e logo a planta sucumbe. Deixa de existir, cessa de existir. Esse solo representa os corações preocupados e distraídos com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Nós vemos isso no verso 14. Ou seja, são corações divididos. Primeiro nós vimos
corações endurecidos, depois superficiais e agora corações que estão divididos. Os cuidados da vida demandam tanto tempo que sobra muito pouco para a alma se alimentar. Preocupações com a saúde, com a família, com o trabalho, são tudo o que importa. As riquezas e os prazeres também podem dividir os nossos corações. Prazeres, aqui como sinônimo de deleite, que é o que está na nossa Bíblia. Por exemplo, existem crentes, e eu espero que esse não seja o seu caso, eu pelo menos luto contra isso, é difícil, que o que acontece na vida às vezes? Saiu de férias do trabalho, vai passar um mês de férias, vai para Orlando, ou então vai ficar só em casa descansando, ou vai visitar um parente lá na sua terra natal, em outro estado, está de férias, viajou. Aí resolve tirar férias da igreja. Porque está viajando, fica um mês sem a igreja. Meus irmãos, isso não existe. Deixa de exercer as suas disciplinas espirituais durante as férias, porque não tem mais rotina, então não tem mais horário para ler a Bíblia, não tem mais horário para orar, para se alimentar. O que está acontecendo? Os prazeres, os deleites da vida, a riqueza, a possibilidade de talvez fazer uma viagem para o exterior, sei lá. Aqui na nossa igreja nós temos todo tipo de gente, né? Desde pessoas que são de situação mais humilde, financeiramente falando, o Senhor obviamente não deixa nada faltar, mas temos pessoas de classe média que têm oportunidade para viajar para a Europa todo ano, de levar os filhos para a Disney. E aí, chega lá, não é mais crente, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa frequentar a igreja no dia do Senhor? Ou o dia do Senhor deixa de ser o dia do Senhor quando a gente está de férias? Eu acho que não. Na verdade, não deixa, né? Só para deixar claro e ninguém ter dúvida. Né? Porque às vezes a retórica pode nos confundir, né? Então quero deixar bem claro, o dia do Senhor é o dia do Senhor sempre, sem exceção. Mas às vezes a gente deixa os cuidados da vida, os prazeres e as riquezas se sobreporem àquilo que é mais importante. Às vezes acontece de que nós estamos planejando a aquisição de um bem, pode ser um carro, pode ser uma casa, e aquilo ali domina os nossos pensamentos. Às vezes até quando a gente está sentado na igreja, ouvindo a pregação, ou em casa, e eu estou pensando no que eu vou fazer durante a semana no meu trabalho, naqueles prazos que eu tenho para entregar, ou estou preocupado com o carro que eu vou comprar, com a casa, ou até com o que eu vou lanchar depois que terminar o culto. Lembre-se, deleites. Para nós é muito prazeroso comer coisas boas, agradáveis. E às vezes a gente senta na igreja e pode estar preocupado com essas coisas. Tudo isso ocupa as nossas mentes, pode ocupar as nossas mentes e os nossos corações. E quando isso de fato acontece, quando só isso ocupa as mentes e os corações dessas pessoas, mesmo elas estando fisicamente na igreja, elas podem se distrair e se distanciar de Cristo. Entendam, nada disso que eu citei aqui é mal em si, não são coisas ruins. Não são, mas podem se tornar ídolos que nos afastam do Senhor. Um pastor anglicano, J.C. Ryle, que viveu no século XIX, se eu não me engano, ele diz o seguinte sobre essa passagem: o pecado deliberado não é a única coisa capaz de arruinar as nossas almas. Porém, milhares de coisas que em si são inocentes, coisas que são boas, quando seguidas em excesso, são veneno para a alma. Assim, enquanto cuidamos das nossas famílias e perseguimos as nossas vocações profissionais, precisamos estar alertas. Se não vigiarmos e orarmos, essas coisas temporais podem nos roubar o céu e amenizar todos os sermões que ouvimos. É possível se viver e morrer como um ouvinte cercado de espinhos. Novamente, assim como fizemos nos outros casos, precisamos nos questionar:
que cuidados e prazeres da vida, desta vida que é passageira, têm ameaçado o seu crescimento espiritual? Faça essa pergunta para você mesmo. Que cuidados, que prazeres dessa vida podem colocar a perigo o seu crescimento espiritual e a sua intimidade com Deus? Um último exemplo que eu acho que vale a pena mencionar, que tem muito a ver com o tempo que nós vivemos. Hoje, um dos grandes ídolos da nossa era sempre foi um ídolo, mas hoje eu acho que muito mais é o ídolo do entretenimento. Os crentes sempre foram tentados, ou aqueles que buscam o Senhor, que se dizem crentes, sempre foram tentados com demandas de lazer, de entretenimento. Então, por exemplo, sempre existiu o jogo, sempre não, vamos lá, já há uns 100 ou 200 anos, não sei, sempre nesse período jogos de futebol aos domingos, Aí o crente fica dividido, corações divididos. O que eu faço? Vou para o jogo de futebol, ou vou para a igreja, ou fico em casa assistindo em casa? Será que se hoje o culto fosse presencial, alguns dos que acompanham essa mensagem aqui teriam deixado de vir à igreja presencialmente para estar em casa assistindo o jogo? Ou será que alguns não estão assistindo, com a televisão ligada no jogo, acompanhando o jogo, que tem a final do Campeonato Carioca hoje, Flamengo e Fluminense, e ao mesmo tempo tentando prestar culto ao Senhor? Algo tão presente na nossa vida, por exemplo, como os serviços de streaming, que a gente pode assistir filmes. Então, a gente às vezes está estressado, estou cansado, eu mereço agora parar um pouco, sentar no sofá, vou assistir só 40 minutinhos de televisão para eu relaxar. Aí aquilo que poderia ser só 40 minutos, para você descansar e relaxar em frente à televisão, se tornam 4 horas de maratona assistindo um seriado no Netflix. E aí o que acontece, às vezes, por causa disso? A palavra é deixada de lado. Só mais um exemplo de o quanto essas coisas nos cercam, meus irmãos, e de o quanto precisamos estar atentos. Lembre-se, Jesus está falando aqui de pessoas incrédulas. E eu estou trazendo uma aplicação para as nossas vidas, porque esse perigo também existe para nós. Finalmente, no verso 8 e a explicação paralela no verso 15, nós vemos o exemplo da semente que cai na boa terra. E aqui nós temos o quê? Aceitação genuína e frutificação abundante. O último tipo de solo apresentado por Jesus é considerado boa terra. A semente cai nesse solo e frutifica. E no caso da parábola de Jesus, essa semente frutifica abundantemente, meus irmãos. Observe o verso 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Essa semente, ela não produziu a 10 por 1, que seria algo comum para a época. Quando Jesus diz aqui que essa semente produziu a 100 por 1, pode ter certeza que isso chamou a atenção dos seus ouvintes. A população que ouviu Jesus dizer essa parábola estava acostumada com o contexto agrário. E eles sabiam que no solo da Palestina, o comum era o quê? Uma produção a 10 por 1. Talvez a 30. Numa safra muito boa, 50, mas 100. É muito raro, é raríssimo uma produção a 100 por 1. Então, isso aqui chamou a atenção dos ouvintes de Jesus. E isso precisa chamar a nossa atenção. A boa terra, quando a semente cai na boa terra, ela produz abundantemente. Abundantemente. É um resultado estrondoso, muito superior ao que os ouvintes de Jesus imaginariam. O que Jesus faz aqui é encerrar a parábola com o clímax de uma colheita ostensiva. E essa colheita só é possível por quê?
Porque a semente caiu no melhor solo, a boa terra, que representa o quê? O bom e o reto coração que retém a palavra, que está explicado lá no verso 15. Nós sabemos, meus irmãos, que esses corações, eles não se tornam férteis por obra do acaso ou por esforço pessoal. A palavra só encontra solo fértil nos corações que foram regenerados por Deus. E por ser um coração regenerado por Deus, nós vemos no verso 1 que esse coração ele é o quê? Bom, por quê? Ele é feito pela graça de Deus. E seguindo a descrição de Jesus no verso 15, nós vemos que esse coração ele é reto. Outra tradução poderia ser que esse coração é honesto. Reto aqui é nesse sentido, ou seja, ele é sincero no seu desejo de crescer no conhecimento de Deus. Esse coração retém a palavra, lendo-a regularmente, colocando-a em prática e crendo nas suas promessas. E esse coração também é paciente. Essa palavra aí, perseverante, frutificam com perseverança no verso 15. Ou seja, ele é perseverante, paciente, capaz de atravessar as provações e as tentações da vida, que foram os problemas lá dos outros tipos de solo. Por ser obra de Deus, esse coração dá muitos frutos. Saber disso nos encoraja a compartilhar o Evangelho indiscriminadamente, meus irmãos. Afinal de contas, nós não conhecemos os corações. Eles podem ou não frutificar. Inclusive, eles podem não frutificar de formas diferentes. Mas, independente disso, sendo comissionados por Cristo para anunciar o seu Evangelho, nós somos chamados para quê? Semear a palavra também. Assim como Jesus é o semeador nessa parábola, aqueles que são comissionados por ele para anunciar o Evangelho também podem ser vistos dessa forma. O destino da semente nós deixamos na mão do Senhor que a deu a nós, até porque Ele é responsável pela ceifa e não nós. O nosso dever é espalhar essa semente com fidelidade e diligência, lançando-o para todos os lados, assim como o semeador da parábola de Jesus faz. Ele lança indiscriminadamente, ele espalha a sua semente por todos os lados do seu campo. Assim deve ser o crente, espalhando a palavra de Deus indiscriminadamente. Não é escolher para quem você vai pregar, você não sabe qual é o solo que a semente vai encontrar. Só Deus sabe. O nosso dever é o quê? Semear comissionados por Cristo. E seguramente, meus irmãos, seguramente, baseado nessa parábola, o resultado vai ser o quê? Uma grande colheita. Uma grande colheita. Aqui nas palavras de um teólogo que escreveu um livro sobre as parábolas de Jesus, o Simon Kistemaker, ele diz: a ênfase da parábola são os altos e baixos porque passa o lavrador em seu trabalho de cultivar a terra. Ele pode perder parte do que plantou, neste exemplo, por 3 vezes. Mas mesmo perdendo 3 vezes aquilo que ele plantou, o resultado final é o quê? Na colheita final, a sua safra é abundante. Porque quem prepara o solo é o Senhor Deus. E se é Ele que prepara o solo, e se a palavra é anunciada com fidelidade, o resultado é uma frutificação abundante, meus irmãos. Abundante. Jesus fala a 100 por 1. Uma semente frutifica 100, dá 100 frutos decorrentes dela. Esses frutos nós podemos entender, em primeiro lugar, por exemplo, como fruto do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Na vida do crente, onde a palavra frutifica, onde há solo fértil, nós vemos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas não é só isso, meus irmãos. Fruto aqui também tem a ver com a propagação do reino através de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Tem a ver com santificação, com obediência à palavra de Cristo. Na vida de um crente verdadeiro, isso é evidente.
E aqui, um último lembrete, porque a tendência nossa, quando nós lemos a parábola do semeador, é nos empolgarmos. Então sou semeador. Em primeiro lugar, o semeador é Jesus. Nós somos comissionados por Ele quando nós pregamos a palavra, podemos também ser considerados dessa forma. Mas lembre-se que antes de ser semeador, você e eu somos solo. Antes de sermos semeadores, somos solo. Então, você precisa se perguntar, como estou recebendo a palavra de Deus? Como estou recebendo a palavra de Deus? Eu também me faço essa pergunta. E a forma que nós respondemos mostra o estado dos nossos corações. Será que nós temos sido indiferentes, superficiais e distraídos com relação à parábola, à palavra de Deus? Os nossos corações têm se demonstrado endurecidos, superficiais e divididos? Atenção, o que se espera é abundância de fruto. Não pode existir dúvida do impacto da palavra na vida de uma pessoa. Os 3 primeiros exemplos que Jesus dá, nenhum deles apresentou fruto. O terceiro apresentou um fruto anêmico, que não cresceu, morreu junto com a planta e não serviu para nada. Então, na vida de um crente que teve o seu coração regenerado, se tornou solo fértil, não tem como ter dúvida. Jesus falou que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Essa colheita é abundante. Por isso, deve estar evidente na vida de um crente se realmente ele é crente, através dos seus frutos. Antes de sermos semeadores, nós somos solo. Como temos recebido a palavra? Ouvir bem é tão importante quanto pregar, anunciar bem, adequadamente. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, e a todos aqueles que ouvem essa mensagem, para não nos preocuparmos, não nos empolgarmos em sermos só semeadores, o que de fato deve ser uma preocupação nossa, mas não nos esquecermos que nós também somos solo da palavra. E aí, como Jesus diz, lá no verso 8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por ensinamentos tão profundos que o Senhor nos apresenta, ó Pai, sobre a semente e os corações. Senhor Deus, eu peço que cada um de nós seja solo fértil para a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor nos proteja das investidas do diabo, ó Pai, para arrebatar as palavras, a palavra dos nossos corações, e que as provações não nos afastem de Ti, mas nos aproximem de Ti, Senhor Deus. E que tudo aquilo de bom que o Senhor nos dá, Senhor Deus, coisas boas que nós temos, como o trabalho, a família, o lazer, não nos afastem de Ti, Senhor Deus. Mas que antes nós olhemos com gratidão para todas essas coisas e Te busquemos com sinceridade. Assim, Senhor Deus, que a nossa vida seja uma vida que frutifique abundantemente, ó Pai, como o Senhor Jesus ensina nessa parábola. E eu peço que o Senhor toque no coração dos ouvintes da Tua palavra quando nós pregamos essa palavra, quando nós anunciamos essa palavra, Senhor Deus. Que o Senhor prepare o solo, Senhor Deus, e que os eleitos do Senhor, ó Pai, sejam transformados pela semeadura da Tua palavra, Pai, e que também frutifiquem a 100 por 1, ou seja, deem uma colheita abundante, Senhor Deus, que serve para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.